Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bom, alunos do quarto ano? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho. Nós vamos fazer algumas atividades sobre probabilidade. Então, qual é a probabilidade de algum evento acontecer, de alguma coisa acontecer, certo? Nós vamos fazer algumas atividades do caderno Conquista. Então, o primeiro exercício está aqui. As camisetas estão secando no varal. Então, são essas camisetas aqui, certo? Primeira pergunta. Quantas camisetas estão penduradas no varal? Então, nesse varal aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas. Essas 6 camisetas é o nosso objeto de estudo. Então, ela vai ser o nosso espaço amostral. Então, nosso espaço amostral vão ser essas 6 camisetas. E também a resposta da alternativa A, que é a quantidade de camisetas que estão penduradas no varal. Tá bom? Ao tirar uma camiseta do varal sem olhar, quais as cores essa camiseta pode ter? Então, nós temos aqui amarela, verde e vermelha. Então, essas são as 3 cores de camisetas possíveis de serem retiradas deste varal aqui, tá? Qual a cor da camiseta que tem maior chance de ser escolhida? A cor da camiseta que tem a maior chance de ser escolhida é aquela camiseta que aparece mais vezes. Porque a chance de eu tirar uma coisa que tem mais quantidade é sempre maior, né? Então, a camiseta que aparece mais vezes é a cor amarela. Portanto, a camiseta que tem mais chances de ser escolhida é a camiseta amarela. Na alternativa D, qual é a cor da camiseta que tem a menor chance de ser escolhida, né? Se a que tem a maior chance de ser escolhida é aquela que aparece mais vezes, a que tem a menor chance é aquela que aparece menos vezes. No caso, é a camiseta vermelha, a camiseta que tem menos chance de ser escolhida. Essa é a resposta da alternativa D. Alternativa E. Qual é a chance de, ao tirar ao acaso uma camiseta do varal, ela ser amarela? Então, aqui eu vou ter 3 camisetas em 6, que é o total. Então, 3 camisetas em 6 camisetas é a chance que eu tenho de tirar uma camiseta amarela. Então, a resposta fica 3 em 6. Então, 3 em 6. 3 camisetas em 6 chances, que é o total das camisetas, tá bom? Exercício número 2. Leda serviu doces para os amigos que foram visitá-las. Então, a Leda serviu esses docinhos aqui, certo? Então, aqui nós temos brigadeiros e quindins. Aí vem a pergunta da alternativa A. Pedro escolheu um doce dessa bandeja sem olhar. Que tipo de doce ele pode ter escolhido? Os doces que tem aqui. Então, qual doce que eu tenho aqui? Eu tenho brigadeiro e eu tenho quindim. Então, se eu não olhar e pegar aqui, eu vou poder pegar ou um brigadeiro ou um quindim. São somente essas 2 opções que eu tenho aqui. Então, nesse caso, o meu espaço amostral é essa bandeja aqui. Então, é essa bandeja que vai ser o nosso objeto de estudo agora, tá? E nessa bandeja eu tenho brigadeiros e quindins. Então, a chance os tipos de doce, né? Que o Pedro pode pegar, brigadeiro ou quindim. Essa é a resposta da alternativa A. Na alternativa B, qual desses doces tem a maior chance de ser escolhido? E por quê? Para a gente saber qual tem a maior chance de ser escolhido, nós precisamos contar quantos brigadeiros tem e quantos quindins tem. A partir daí, nós vamos poder ter a ideia, né, de qual deles tem mais chance de ser pego. Então, brigadeiros aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brigadeiros. Agora, vamos contar os quindins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como eu tenho 12 brigadeiros e 8 quindins, significa que eu tenho mais brigadeiros. Se eu tenho mais brigadeiros, a chance de eu pegar um brigadeiro é maior, tá bom? Então, essa é a resposta. Qual é a chance? Qual desses doces tem a maior chance de ser escolhido? O brigadeiro, pois existe uma maior quantidade de brigadeiros. Por isso, a maior chance é a do brigadeiro. Tudo bem? Exercício 3. Esses alunos estão reunidos para atividade, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos observar aqui. Então, o meu espaço amostral agora são esses alunos, essas crianças que estão aqui na imagem, tá? Nessa imagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninas. Guardem esse número. Então, aqui nessa imagem, eu tenho 7 meninas. E quantos meninos? 1, 2,
3. Então, nessa imagem eu tenho 7 meninas e 3 meninos. 7 mais 3 é igual a 10, ou seja, eu tenho 10 crianças. Dessas 10 crianças, 7 são meninas e 3 são meninos, certo? A. O professor vai escolher ao acaso um desses alunos. Quem tem mais chance de ser escolhidos? Menino ou menina? E por quê? Então, nós já contamos a quantidade de menina, né? São 7 e meninos 3. Portanto, como tem mais meninas, a chance de escolher uma menina é maior, tá? Sempre quando acontecer mais vezes alguma coisa, essa coisa sempre vai ter maior chance de ser escolhida, certo? B. Qual é a chance de um menino ser escolhido ao acaso? Então, nós temos 3 meninos. 3 meninos em 10 crianças. Então, a chance de um menino ser escolhido é 3 em 10. Então, a resposta da alternativa B é 3 em 10. 3 meninos entre 10 crianças. 3 em 10. Tá bom? B4. Ao escolher um aluno dessa turma, ainda falando sobre essa turma, tá? Ao escolher um aluno dessa turma, ao acaso, qual é a chance dele ser menino? Ah, desculpa. Ao escolher um aluno de sua turma. Gente, eu vou utilizar aqui agora os dados que eu tenho da minha turma na sala de aula. Então, na sala de aula, eu sei que eu tenho 8 meninas e 6 meninos. Então, 8 meninos e 6 meninas. Então, 8 mais 6, eu tenho 14 alunos na minha sala do 4º ano, tá bom? Tem vaga. Se quiserem se matricular, apareça por lá depois que passar a pandemia. Então, eu tenho 8 meninas e eu tenho 6 meninos, tá? Então, qual vai ser a chance de eu escolher ao acaso um menino? Então, como eu tenho 6 meninos em 14 alunos, a chance é 6 em 14, certo? E aí, qual é a chance? Essa é a alternativa A. Então, a resposta da alternativa A para os meus alunos do Colégio Porto Feliz é 6 meninos em 14, porque são 6 meninos entre 14 alunos. E a chance das meninas é 8 em 14, porque são 8 meninas entre 14 alunos. Então, 8 em 14, tá bom? Então, essa é a resposta do exercício número 4. Exercício número 5. A turma de Marcos está fazendo uma bandeira com as cores do time de futebol, para o qual eles torcem. A bandeira terá uma cor para o retângulo e outra cor diferente para o triângulo. Então, essa aqui é a bandeira. Então, uma cor para o triângulo e outra cor para o retângulo, tá? E eles podem escolher entre vermelho, então as cores que vai poder ter essa bandeira: vermelho, azul, amarelo ou verde. Então, pergunta A: quais as cores essa bandeira vai poder ter? Vermelho, amarelo, azul ou verde, né? Então, já estava. Essa informação é a informação do enunciado do exercício. Tudo bem? Complete o quadro escrevendo todas as opções de bandeiras que podemos obter combinando as duas cores. Gente, eu tenho 4 cores, né? 4 cores para se combinarem entre si. Então, para a bandeira vermelha, eu vou poder pegar a bandeira vermelha e aí fazer o retângulo vermelho, triângulo amarelo. Vermelho e azul, vermelho e verde. Então, eu tenho 3 combinações que eu posso fazer com o vermelho. Com o amarelo, eu vou poder combinar amarelo com vermelho, amarelo com azul e amarelo com verde. Então, eu tenho mais 3 combinações. Com o azul, eu vou poder combinar azul com vermelho, azul com amarelo e azul com verde. Então, mais 3 combinações. E aqui eu tenho também a combinação do verde, né? Então, eu vou poder combinar o verde com vermelho, o verde com amarelo e o verde com azul. Ou seja, se eu somar todas essas opções, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opções. E essa é a pergunta da alternativa C. Quantas opções de bandeira de cores diferentes foram obtidas? Então, todas essas combinações aqui me deram 12 opções diferentes de bandeiras para serem formadas, tá? Aí vem a pergunta:
Qual a chance de ser uma bandeira em que uma das cores seja o verde? Então vamos lá. Eu sei que aqui eu vou poder combinar vermelho com verde, tem uma opção. Aqui, amarelo com verde, 2 opções. Azul com verde, 3 opções. E aqui, ó, eu tenho verde nessas 3 também. Então, eu vou ter 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. Portanto, a quantidade de bandeiras, né, a quantidade de chances que eu tenho de ter a cor verde nessa bandeira são 6 em 12, porque 12 é o total de opções. E tendo verde são 6 opções. Então, 6 em 12, tá bom? Metade delas vai ter verde. Próximo exercício, exercício 6. O professor vai fazer um sorteio para definir a ordem em que as apresentações de trabalho da turma serão realizadas. Observe os números que podemos sortear. Então, os números são esses: 12, 35, 24, 11, 9 e 17. Aí vem a primeira questão. Escreva em ordem crescente os números que podem ser sorteados. Pessoal, ordem crescente. Sempre quando eu pedir para escrever um número em ordem crescente, eu vou escrever sempre do menor para o maior. Os valores, eles vão crescendo, tá? Então, a gente vai pegar o menor número e vai escrevendo até chegar no maior, nesta ordem. Então, observando aqui, o menor número que nós temos, eu vou fazer aqui uma luzinha para vocês, tá? De todos os números que estão ali, o menor número que nós temos é o número 9, certo? Então, para escrever em ordem crescente, eu vou iniciar pelo algarismo 9, pelo número 9. Depois do 9, vem o 11. Então, eu vou colocar o 11. Depois do 11, tem o 12. Depois o 17. Depois o 24. E o maior de todos eles é o 35. Então, essa é a resposta da alternativa A. Tudo bem? Na alternativa B, quantos números pares podem ser sorteados? Gente, números pares. Para os números serem pares, eles têm que terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Então, qualquer número que termine com um desses algarismos é considerado um número par, né? Desculpa. Então, eu tenho aqui terminados com algarismos pares. Então, qual desses números termina com um número par? O 2 é par? Sim. Então, 12 é um número par. O 5, 35. O 5 é par? Não, o 5 não é par. Então, esse número é ímpar. Toda vez que um número não é par, é porque ele é ímpar, tá bom? Então, o 5 é ímpar. 4 é um número par? Sim. Portanto, esse número é um número par, terminado com 4, vai entrar, a gente somou. Então, a gente já tem o 12 e o 24. O 11, o 1 é par? Não, o 1 é ímpar, então esse número é ímpar. 9, ímpar, então também não vai entrar para os pares. E aqui, 17, o 7 é ímpar, portanto, também não vai entrar como par. Então, quantos números pares eu vou ter aqui? O 12 e o 24. Então, quantos números pares vão poder ser sorteados? 2 números, né? Porque eu tenho apenas 2 números pares. Tudo bem? Alternativa C. Quantos números ímpares podem ser sorteados? Ora, nós já separamos os pares, então sobrou 1, 2, 3, 4 números ímpares. Então, na alternativa C, eu tenho 4 números. Tudo bem? Alternativa D. A chance de sortear um número par é maior ou menor do que a chance de sortear um número ímpar? Tem mais números ímpares e menos números pares. Se tem menos números pares, a chance de sortear um número par é menor, tá certo? E qual é a chance de sortear um número? Qual é a chance de sortear um número par? Então, dentro desses 6 números, eu tenho 2 pares. Então, a chance de sortear um número par é 2 em 6, certo? Essa é a resposta aqui da E. E no ímpar, que está aqui embaixo, a chance é, como eu tenho 4 números ímpares, a chance vai ser 4 em
6, que é o total de números, né? Nosso espaço amostral é feito por 6 números e nós temos 4 números ímpares, então 4 possibilidades entre 6 do espaço amostral. Então, 4 em 6, tá certo? Exercício 7. Valéria lançou um dado como que está apresentado na figura a seguir. Quantos pontos podem sair na face voltada para cima? Gente, para fazer esse exercício, eu tenho um dado aqui, certo? Então, vamos lá. Um dado, tá? Gente, pessoal, o dado ele tem 1, 2, 3, aí vai ter o 4, 5 e o 6. Então, o dado, ele apresenta essas 6 faces, né? Lembrando, a face de um dado é essa parte plana aqui. Então, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra face. Quando a gente joga o dado sempre sai para cima, fica pro lado de cima uma de suas faces. E em cima dessa face tem sempre um número. Tá vendo? Aqui eu tenho o número 5. Qual é a chance de eu jogar um dado e tirar um número 6? Qual é a chance de eu jogar um dado e tirar um número 3? Quais os números que eu posso tirar quando eu jogar um dado? Então, quais são os números que pode sair quando eu jogo um dado e esse dado sai? E esse dado para? Qual é o número que eu posso ter aqui na face do dado? Então, quais são esses números, né? Como os dados possuem numeração de 1 até 6, a chance, né? Então, quantos pontos pode sair na face voltada para cima? Então, nessa face, vai poder sair qualquer um dos números que tem na face desse dado. Então, vai poder ser o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o número 6. Então, qualquer um desses números vai poder sair quando eu lançar um dado. E essa é a resposta da alternativa A. Tudo bem? Na alternativa B, é possível sair 10 pontos como resultado? Não, né? Por que não é possível? Se aqui eu só vou até o número 6, não tem como eu tirar o número 10. O número 10 não existe aqui. Se o número 10 não existe aqui, não tem como eu tirar. Por isso a resposta é não. Não, porque não existe a numeração 10 num dado de 6 faces. Tá bom? A chance de sair uma pontuação par é igual ou diferente da chance de sair um número ímpar? Então, vamos pensar. Números pares de um dado. Pares, primeiro. 2, 4 e 6. Números ímpares. 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 números pares e 3 números ímpares. Ou seja, eu tenho a mesma chance, tanto de números pares quanto de números ímpares. E essa é a resposta da alternativa C. Então, a chance de sair um número par ou um número ímpar, ela vai ser igual, tá bom? Na alternativa D, qual é a chance de sair uma quantidade par? Então, de 6 faces, eu tenho 3 pares. Então, eu tenho 3 em 6. Então, a resposta é 3 em 6, né? O espaço amostral, então, todas as possibilidades que eu tenho de resposta são 6. Só 3 que servem, porque somente 3 são pares. Então, é 3 em 6, tá bom? E quais quantidades menores que 5 podem sair no lançamento desse dado? Então, números menores que 5, que tem no dado, só no dado. 1, 2, 3 e 4. O 6 é maior e o 5 é igual. Então, eu só tenho 4 opções, certo? De números menores do que 5 em um dado. Tudo bem? Então, vai poder ser um número 1, 2, 3 ou 4. Alternativa F. Qual é a chance de, ao lançar esse dado, sair uma quantidade menor do que 5? Então, eu tenho 4 opções de números menores que 5, 4 em um espaço amostral total de 6 faces. Então, 4 em 6, tá? 6 é o total de faces e somente 4 delas são menores do que 5. Então, 4 em 6, certo? Segue a correção. Exercício 8. Recorte e monte os dados do material de apoio, tá? Esses dados ao mesmo tempo, lance esses dados ao mesmo tempo
e observe os pontos que saíram na face voltada do dado. Complete a tabela para descobrir todas as quantidades de pontos que podem sair dessas faces, né? Então, gente, se eu jogar dois dados ao mesmo tempo, então agora aqui, ó, dois dados. Se eu jogar dois dados ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tirar nesse dado 1, tá? Com o algarismo 1, eu vou poder combinar o 2, vou poder combinar o próprio 1, vou poder combinar o algarismo 3, vou poder combinar o algarismo 4, vou poder combinar o algarismo 5 e vou poder combinar o algarismo 6. Então, para o número 1, eu vou poder ter 6 combinações. E para o número 2, então eu tenho 2. Com o 2, eu vou poder combinar o 1, vou poder combinar o 2, vou poder combinar o 3, ó. Vou poder combinar o 4, vou poder combinar o 5 e vou poder combinar o 6. Então, para o número 2, eu também vou ter 6 combinações. E para o número 3? Então, se eu tirar o número 3 nesse dado, eu também vou poder combinar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, certo? E se eu tirar o número 4? Eu também vou poder combinar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E se eu tirar o 5? Também vou poder combinar todas as 6 faces deste outro dado aqui. E se eu tirar o 6, eu também vou poder combinar todas essas 6 faces aqui. Então, são todas essas combinações que são possíveis fazer ao lançar dois dados. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui todas as combinações para vocês. Então, as combinações são 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Depois, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Depois, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5 e 3 e 6. Depois, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5 e 4 e 6. Depois, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e 5 e 6. Depois, com 6 também, né? 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. Ou seja, eu tenho 36 combinações diferentes. É o número 6 combinado de 6 formas diferentes. Então, 6 vezes 6. Eu tenho 36 combinações diferentes, tá bom? Aí vem aqui a pergunta. Quantos resultados podemos obter ao lançar os dois dados? Então, nós podemos obter 36 combinações, porque são 6 de uma forma, 6 de outra, multiplicando 6 por 6, eu tenho 36 combinações, todas elas demonstradas aqui para vocês na tabela, tá bom? C. Quantos resultados com dois números pares iguais podemos obter ao lançar esse dado? Então, vamos lembrar. Números pares, 2, 4 e 6. Então, quando eu tirar 2 e 2, eu tenho uma possibilidade. Tem que repetir, tá? 2 e 2, 4 e 4 e 6 e 6. Somente essas. Então, eu vou ter 3 possibilidades em 36. Não perguntou, perguntou quantos resultados, né? Então, não precisa colocar 3 em 6. A resposta que vocês têm que colocar são 3 possibilidades. E as 3 possibilidades são essas que eu falei. Vou repetir. 2 e 2, 4 e 4, 6 e 6. Tá bom? Quantos resultados com dois números ímpares iguais podemos obter ao lançar esse dado? E quais são eles? Gente, a mesma coisa dos pares, né? Só que agora os ímpares vão ser com números ímpares. Então, 1 e 1, 3 e 3 e 5 e 5. Então, tem 3 possibilidades e as combinações são essas. 1 e 1, 3 e 3, 5 e 5, certo? E qual é a chance de, ao lançar dois dados ao mesmo tempo, sair duas pontuações iguais? São 36 no total, né? Pontuações iguais. Então, quando eu tiro dois números pares, eu tenho pontuações iguais. Então, eu tenho 3 opções com números pares. Quando eu tiro números ímpares iguais, 1 e 1, 3 e 3 e 5 e 5, eu tenho mais 3 opções. Então, eu vou ter um total de 3 dos pares
e 3 dos ímpares. Então, eu vou ter 6 combinações entre 36, que é o total de combinações que a gente vai poder ter. Então, quais são as combinações repetidas? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Então, eu tenho 6 combinações em 36, que é o total de combinações que eu posso ter ao lançar 2 dadinhos. Tá bom? Próxima página, exercício número 9. Ó, recorte a planificação do material de apoio e construa o dado na forma de octaedro, tá? Gente, vocês viram? Esse dado de 6 faces é o dado clássico, é o dado mais conhecido. Mas o dado, ele vai poder ter diferentes quantidades de faces, tá bom? Um dado vai poder ter 6 faces, ou mais faces, ou menos faces, vai depender do dado, tá bom? Nesse caso aqui, foi apresentado para vocês um dado chamado de octaedro. Por quê? Porque é um dado que tem 8 faces. Então, quando a gente lançar esse dado, ele vai ter 8 faces diferentes. Então, a pontuação desse dado vai do 1 ao 8, tá certo? Então, aqui, ó, vem a pergunta. Quais os números que podem sair na face voltada para cima? Como o dado vai do 1 ao 8, eu vou poder ter a pontuação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, tá? Então, são essas as pontuações que eu vou poder ter, porque se trata de um dado octaedro que tem 8 faces, tá bom? B, é possível sair 9 como resultado? Sim ou não? Um dado que tem 8 faces, é possível sair uma face de 9? Não, se vai até o 8, então não vai ter uma face de 9. Então, não é possível sair uma face de 9, porque não tem uma face com o valor 9, tá bom? C. Quantos números pares podem sair ao lançar esse dado? Então, números pares, um dado que vai até o 8. 2, 2, 4, 6 e 8. Então, 4 faces desse dado tem número par, tá bom? Qual é a chance de, ao lançar esse dado, sair um número ímpar? Então, quantos números ímpares eu vou ter? 1, 3, 5 e 7. Então, eu tenho 4 números ímpares entre 8 faces, que é o espaço amostral total, né? Que são todas as faces do dado, é o espaço amostral. Então, todas as possibilidades. Então, entre todas as possibilidades que tem de uma face ser voltada para cima, eu tenho 4 possibilidades que ele seja ímpar em 8 faces. Então, 4 em 8, tá? F. Quantos números maiores do que 6 podem sair no lançamento desse dado? Maior do que 6, 7, 8. Então, eu tenho 2 números, o número 7 e o número 8. Então, quantas possibilidades de um número maior do que 6? 2 possibilidades, o 7 e o 8, tá bom? Qual é a chance de, ao lançar esse dado, sair um número maior do que 6? Então, qual é a chance? A gente já sabe que são 2 números em 6. Então, 2 em 6. Essa combinação do 2 em 6, ou só quando eu vou dizer 2, ela vai estar sempre relacionada à palavra chance. Então, quando perguntar qual é a chance, a gente coloca 2 em 6. Aí, quando perguntar qual é a quantidade, a gente só coloca o 2. Essa que é a diferença, tá? Só para vocês entenderem como é que faz, como é que a gente faz, que hora que a gente vai colocar só o 2 e que hora que a gente vai colocar o 2 em 6, ou em 8, no caso, que é a quantidade de possibilidades. Aqui eu falei 2 em 6, né? Mas é 2 em 8, porque é um dado octaedro, é um dado de 8 lados, tá bom? 10, para finalizar a aula de hoje, é 10, tá bom? Pedro vai escolher uma dessas cartas sem olhar. Então, eu tenho carta 1, 3, 2, 2, 3, 2 e 2. Desenhe a seguir a carta que tem a menor chance de ser escolhida. Pessoal, dentre essas cartas, a que aparece menos vezes é a carta 1. Portanto, aqui está o desenho da carta 1, tá? Com um ponto.
qual é a que tem a maior chance de ser escolhida? A que tem a maior chance de ser escolhida é aquela que mais aparece. Portanto, eu tenho 1, 2, 3 cartas número 2 e 2 cartas número 3. A que aparece mais é a carta 2. Então, aqui está o desenho da carta 2. Tudo bem? B. Qual é a chance de, ao escolher uma carta sem olhar, sair com 3 círculos em 7? 3 círculos. Então, ó, quantas cartas eu tenho com 3 círculos? 1, 2. Agora é aquela pergunta, chance. Então, é 2 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu espaço amostral tem 7 cartas. E 2 são 3. Então, são 2 em 7. Tá bom? Então, 2 cartas em 7. Tudo bem? E por hoje é só. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa, tá certo? Um grande beijo para vocês. Eu não vejo a hora de nós estarmos juntos na sala de aula. Tchau!